Vamos falar um pouco mais sobre o arcabouço. Está aqui Luiz Arthur Nogueira, nosso comentarista de economia. Nogueira, seja bem-vindo. Tudo bem, Piotr? Vamos olhar primeiro o mercado financeiro? Vamos. Então vamos lá. Temos o Ibovespa hoje, 1,75 de alta, já chegou a subir mais durante o dia, 103.575, o dólar, uma queda nesse momento de 0,81%, 5,09 também já chegou a cair mais. Exato. Piotr, qual a interpretação aqui? O mercado estava tão tenso, tão ansioso pelo arcabouço e tão pessimista com o conteúdo, imaginava um arcabouço nota 3, que veio um arcabouço nota 5, deu alívio, cresceu. E por que eu digo com o arcabouço nota 5? Eu anotei 3 pontos que eu queria resumir aqui. Vamos lá. O primeiro ponto é o seguinte, é um arcabouço que promete um superávit primário a partir do ano de 2025. Ou seja, promete que as contas do Brasil ficarão no azul daqui 2 anos. Problema, o mercado financeiro projeta que o Brasil só volta para o azul em 2032. Então o governo vai ter que dar um jeito de convencer o mercado de que é possível ter superávit primário, ou seja, receitas maiores que as despesas a partir já de 2025. Outro ponto importante é que é um arcabouço fiscal que foca 100% nas receitas. Na medida em que atrela o crescimento das despesas a um ritmo de 70% do que crescer as receitas, isso vai estimular o governo a buscar de todas as formas aumentar a arrecadação. E aí, Piotr, para concluir, nós estamos aqui para falar a verdade. Prepare o bolso, empresário e consumidor, porque o governo vai com lupa buscar formas de aumentar a arrecadação. Por mais que o ministro Haddad prometa que não vai subir imposto nem criar uma CPMF, eles vão encontrar formas de tributar mais a economia, caso contrário, a conta não fecha. Mas, Nogueira, vamos lá. A melhor forma de aumentar a arrecadação é fazer crescer a economia. E esse governo produziu nos primeiros 3 meses tudo o que vai no sentido contrário. Instabilidade econômica, instabilidade institucional. Falou em como é que é, em reestatizar o setor elétrico. Quer dizer, é tudo fora da lógica que fez, por exemplo, o ano passado ter tido um crescimento próximo de 3%, 2,9% para ser preciso. Exato. Quer dizer, então a única forma que sobra, porque o ministro falou assim, vamos cobrar, vamos pagar quem não paga imposto hoje. Eu acho que ele não está falando de informalidade, ele está falando de reonerar a economia. Sim, os setores que são subsidiados da economia e os ricos que, segundo ele, estão fora do imposto de renda. Isso viria na segunda etapa da reforma tributária. Agora, a reoneração, por exemplo, de vários setores, eles dizem que é a desoneração que trouxe emprego. Se o governo gerar desemprego, ele traz um caos social, é muito pior. Exato, e é uma contradição, porque vamos lembrar que no governo Lula e no governo Dilma lá atrás, o governo deu vários incentivos, por exemplo, o setor automotivo, para aumentar a produção, emprego e renda. E agora está dizendo que vai fazer o oposto. Eu pergunto, combinou com os empresários? Acho que não. E detalhe, fez uma série de benefícios sem contrapartida. O governo Obama, na época de 2008, teve lá uma série de benefícios, só que tem um monte de contrapartida. O governo brasileiro não exigiu contrapartida. Exato. E quer um exemplo, Piotr, de como a intervenção do governo na economia é ruim? Hoje não está subindo índice Bovespa 1,75. Sabe qual é a única ação relevante em queda hoje? Da Petrobras. Porque o investidor continua com medo de intervenção do governo na estatal de petróleo. Ou seja, o governo mais atrapalha a economia do que ajuda. Insisto, é um arcabouço fiscal nota 5 que foca 100% no aumento de receitas. Aqui é como não tinha nada e o medo de ter uma coisa pior estava caindo. Como teve alguma coisa e não foi tão ruim quanto, está subindo. Mas não quer dizer que tem aprovação. É essa a sua leitura? Exato. É um alívio. Pelo menos não veio uma tragédia fiscal. Lembra aquela propaganda antiga? Não é nenhuma Brastemp, mas quebra o galho, né? Gela, pelo menos, a cerveja no final do dia. Mas se a geladeira for velha, custa caro a energia, consome muita energia. Exato. Inclusive... E gera problemas para o efeito estufa também. Você lembra disso? Do ponto de vista ambiental, é muito ruim. Então... Só para concluir, Piotr, não vai ser esse arcabouço que vai ajudar o Banco Central a reduzir juros. Não é por aí. Nogueira, obrigado pela... Obrigado, Piotr. Bom,